Glória a Deus, pode sentar, gente. Muito bom dia a todos, que Deus possa abençoar muito mais a sua vida, em nome de Jesus. E é a fé que nos leva ao melhor, amém, gente? Viva por fé a todo momento, mas não queira viver por sentimento, deixa o sentimento de lado. Não é por sentimento, é por fé, amém, gente? Você só vai conquistar qualquer coisa, você só vai conquistar qualquer vitória. A bênção de Deus é aquilo que você tanto deseja por fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível que só tem como agradar a Deus se for por fé. Quer dizer, a bênção que Deus ele derrama na nossa vida, nós precisamos conquistá-la por fé. E a Bíblia diz que aquilo que não é de fé é pecado, é um erro. A pessoa ela fazer algo sem fé. Tem pessoas que estão tomando atitude pelos seus sentimentos. Pessoas que tomam atitude devido às suas emoções. Pessoas que tomam atitude, elas ainda dizem, eu estou seguindo o meu coração. Mas eu não posso seguir o meu coração. Por que eu não posso seguir o meu coração, pastor? Porque lá em Eclesiastes, coloca aí, não precisa nem você abrir a Bíblia, ele vai colocar ali na tela, Eclesiastes capítulo de número 17. Coloca aí, Isaac, versículo 9. Eclesiastes 17, 9. 7, 9. É lá, Isaac. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Tem pessoas que estão vivendo tanto por emoção, ela vive tanto, eu digo assim, a flor da pele, que ela está se irando. E se ela se ira, ela está se aproximando, se afastando de Deus. Se afastando de Deus. E tem muitas pessoas que estão deixando a fé de lado para viver pela emoção. Mas não só isso. Isaac, coloca também agora 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 agora. Olha o que é a emoção, olha o que a emoção faz. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Eu gosto da versão que fala medo, Isaac. Coloca a versão que fala medo. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Tem pessoas que a emoção que ela está vivendo no momento é a do medo. E o medo impede ela de viver os milagres de Deus. O medo impede ela de se aproximar de Deus. O medo impede ela de viver o poder de Deus. Aqui, ele mudou aqui, ó. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Tem gente que está vivendo por emoção, está vivendo por medo. E acaba que ela não está experimentando o poder. Aí diz, ó, mas de poder, de amor e de mente sã. Eu gosto da versão que fala até moderação ou equilíbrio. Tem pessoas que estão vivendo desequilibrada, mas por quê? Porque ela está vivendo por emoção. Deixa o sentimento de lado. Vamos começar lá em Hebreus. Hebreus não, Tiago capítulo 5. Vamos lá. Tiago, capítulo de número 5. Versículo 17. Diz assim, ó, 5,17. Elias era homem humano e sujeito, Isaac já colocou ali, ó, e sujeito às mesmas paixões que nós. Vamos parar por aqui. Elias era um homem humano. O Elias era como eu. O Elias era como você. Era humano. Era uma pessoa comum. Era um profeta de Deus, escolhido por Deus, um homem de Deus, mas era um homem comum. E ele era sujeito ao mesmo sentimento que nós, as mesmas paixões que nós, as mesmas loucuras que vêm às vezes na nossa mente. De vez em quando vem uma loucura na nossa mente, assim ou não é? Não sei se já aconteceu com você, mas já atendi vários casos de pessoas que dizem, pastor, às vezes eu já me perguntei sobre até a existência de Deus. É uma tentação. Não é loucura assim, é fora do comum, não. A pessoa tem que internar a pessoa. Não, é uma tentação. Essas paixões, essas loucuras, é uma tentação. Mas será que Deus existe mesmo? É um sentimento. Por mais que você esteja na fé, o diabo vem sempre com um sentimento negativo. Às vezes o sentimento negativo é o medo. São sentimentos, são emoções do momento.
E Elias era um homem sujeito a esses mesmos sentimentos, ao sentimento da dúvida. Elias era sujeito a esse sentimento de duvidar, de desacreditar do milagre, que aquilo que ele estava fazendo era correto ou não. Vinha tudo isso na mente do Elias. Aí diz, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, o que é que aconteceu, gente? Não choveu sobre a terra. Olha a oração desse homem. O homem tinha o mesmo sentimento que nós. O homem poderia, acredito que orando, em algum momento ele deve ter até pensado, mas será que essa oração vai funcionar mesmo? Mas ele orou, fez essa oração, e o que aconteceu? Por 3 anos e 6 meses, quase 4 anos, não choveu sobre a terra, não caiu chuva sobre a terra. Mas o Elias era um homem comum. Ele era um homem comum que poderia até desistir por causa da dúvida, mas ele não desistiu. Teve um momento que foi o contrário. A oração dele foi diferente. Não foi para parar de chover. A oração dele foi para chover. Vai lá para 1 Reis, vai lá. 1 Reis capítulo 18. 1 Reis capítulo 18. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas loucuras que nós. Você lembra daquele desafio que ele fez no Monte Carmelo? Ele fez uma oração, aliás, primeiro ele fez o desafio com 400 homens, 400 profetas de Baal. E a oração, o desafio que ele fez, o Deus que cai fogo do céu é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, é o maior. E a Bíblia diz que os profetas de Baal, eles começaram a fazer lá o ritual deles, e se cortavam, e rolavam no chão, não sei, dava cambalhota, pulava, e não sei, dançava, não sei, fazia o ritual deles. A Bíblia diz que eles se cortavam com lancetas. Fez todo o ritual ali, e nada de Baal fazer descer fogo do céu. Agora Elias para tudo. Esse homem era muito ousado, irmão, porque aquele que não conseguisse fazer fogo cair do céu ia morrer. O Elias foi para o tudo ou nada, e ele correu ali e foi para o altar, reparou o altar, fez um córrego em volta do altar, colocou água, e agora faz a oração para fogo cair do céu. Deus vai lá e atende, e o fogo cai do céu. Olha a fé desse homem. Agora ele olha para Acabe e diz, corre, vai para sua casa, se assenta à mesa, come bastante, porque vai cair chuva, é bom você se apressar. A Bíblia diz agora, e Acabe estava bem apegado aos profetas de Baal, e naquela forma até irônica, porque Acabe foi praticamente humilhado, irmão. E agora, com aquela forma irônica, versículo de número, eu pedi para você abrir o 18, vamos para o versículo 41. E disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Mas para mim, olha para cá, pastor, não existia chuva. Eu não sei de onde aquele homem tirou aquilo, irmão. O homem tinha que ver por fé mesmo, porque não existia chuva alguma. Não existia nem sinal de chuva. O céu estava limpo, como o céu de Salvador, limpo. Não tinha nem nuvens no céu, aquela coisa linda. Por quê, pastor? Te conto por que eu digo isso. O céu limpo, tudo muito bom. E ele agora olha para ele, naquela época não tinha previsão do tempo. Ele não olhou no jornal lá, a garota da previsão do tempo dizendo, olha, vai chover em Israel. Não. O Elias era um homem de fé, olhou para o Acabe e diz, vai chover, corre lá. Aí Acabe vai se apressar, versículo 42, olha o que diz. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinando-se por terra, agora de joelhos, pôs o rosto entre os joelhos, disse ao seu moço, sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse,
não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Elias faz a oração, olha para ele e diz: vai lá e vê se tem sinal de chuva. Qual era o sinal de chuva? Nuvem. A nuvem. Quer dizer, e olhe lá, porque aqui em Salvador tem dias que o céu fica preto e não cai nada. É assim ou não é? Não cai nada. A pessoa olha e diz: vai chover, eu nem vou sair de casa hoje. Tem gente que deixa até de vir para a igreja. Não vou para a igreja hoje, vai chover. Nem chove. O diabo enganou. Mas não chove. Acontece muito em Salvador. Está tudo armado e não chove. Nem isso é sinal de chuva hoje em dia. A gente pode até duvidar quando tiver muitas nuvens. Não sei se vai chover, não. Mas não tinha nada. O Elias olha para o auxiliar e diz: vai lá, você vai voltar 7 vezes. Persevera, rapaz. Imagina, naquele momento que o auxiliar volta e diz: não tem nada. Vem agora a dúvida. Eu acredito que veio, porque a Bíblia diz, a gente leu, Tiago 5,17, que ele era um homem humano e sujeito às mesmas paixões que nós. Certamente veio a dúvida. Será que vai chover? Será que essa oração funcionou? Aí ele falou: você vai voltar 7 vezes. Eu acredito que o auxiliar foi a 2ª vez, aí voltou lá e disse: profeta, não vai chover? Não, tá, o céu está limpo. Foi a 3ª vez, o céu está limpo. Foi a 4ª vez, o céu está limpo. A 5ª vez, céu limpo. Imagina o coração do Elias. A 6ª vez, o céu limpo. Na 7ª vez, o auxiliar volta e diz: profeta, eu acredito que foi assim. Eu não sei se vai chover, mas tem uma nuvem, é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso era sinal de chuva, irmão? Para quem tem fé, para quem vive pelos olhos naturais, quem vive pelo lado carnal, não é sinal de chuva. Mas para quem vive por fé, é sinal de chuva. Olha para mim. Quem sabe não tem previsão nenhuma das bênçãos cair, mas a previsão do tempo de Deus é diferente da sua. Vai cair chuva, e vai ser chuvas de bênção sobre a sua vida. Amém, gente? Você tem que viver pela fé. Deixa a emoção de lado, deixa o sentimento de lado, e às vezes até aquilo que você vê você tem que deixar de lado. Parar de olhar com os olhos físicos e olhar mais com os olhos da fé. A Bíblia diz agora que ele vai olhar para o auxiliar. Olha o versículo 44. A 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Que já está ótimo para a gente. Perceba que em pouco tempo o céu enegreceu. Mas enegreceu por quê? Porque perceba que o Elias soube do sinal. Ele agora não vai esperar o céu se enegrecer. Ele se levantou e falou: vai lá, fala lá com Acabe, para Acabe já preparar o carro, porque vai chover muito. Ele se levantou. E tem pessoas que vivem orando e não se levanta, não toma uma atitude. Ela prefere ficar encostada no sentimento dela ou esperar ver mais coisa, quando ela poderia já se levantar, já tomar uma atitude. Perceba que em pouco tempo tudo se fechou e caiu chuva, mas foi porque ele se levantou. Tem gente que está precisando se levantar. Deixa a razão de lado. Você não pode ter a mesma ótica das outras pessoas. Sua ótica tem que ser diferente. A ótica de Elias, a ótica de um homem que vivia pela fé. Você tem mais informações da palavra de Deus do que o Elias. Muito mais. Perto do Elias você tem uma faculdade maior, porque você tem a Bíblia. Elias não tinha Bíblia naquela época, não existia. Não existiam esses registros aqui que dava mais fé a Elias. Então, mesmo você sendo humano, você pode ter muita fé, porque você tem mais recursos do que o próprio Elias.
Entenda bem isso. Você voltar agora, mais um capítulo, volta aí um capítulo, vai para o 17, você vai ver a história daquela viúva. A Bíblia diz que ela vai até o Elias, o Elias vai até ela, era a viúva de Sarepta, o Elias vai até ela, e por ordem de Deus, o Elias chega para ela e diz, prepara lá uma água lá para mim que eu estou com sede. Naquela época era uma grande honra dar água ao profeta. A Bíblia diz que ela vai lá. Quando ela ia, o profeta aproveita e diz, mas traz um pedaço de pão lá, um bolo lá para mim, que eu quero comer. Estou com muita fome, viajei de distante, quero comida. E aí a mulher disse, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada em casa, a não ser um pedaço de pão, um pouco de azeite, um pouco de farinha, que vou preparar para mim e o meu filho, e vamos morrer. Ela diz aqui, versículo 12. Agora o 13, Elias vai responder para ela, Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme disseste, mas faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei aqui fora, depois fará para ti e para o teu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Olha a fé desse homem. A fé do Elias era uma fé sobrenatural. Diz, vai e faça como você falou, mas primeiro você vai fazer como eu estou falando, porque não vai faltar. A mulher não tinha mais expectativa de vida, meu amigo. Aquela mulher tinha que ter muita fé para acreditar no profeta e desacreditar dos sentimentos dela, da lógica dela, para desacreditar daquilo que ela estava vendo. O sentimento que aquela mulher poderia estar sentindo era um sentimento de desespero, de medo, que ela ia morrer, ia ver o filho morrer também. Mas agora aquela mulher vai agir pelo lado da fé. E a pessoa que quem quer viver o extraordinário de Deus, o milagre de Deus, a provisão de Deus, tem que agir pela fé. E agora o que ela vai fazer? Ela vai obedecer. A Bíblia diz, versículo 15, foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ele e ela por muitos dias, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. O sentimento que aquela mulher sentia era que ia faltar, mas a fé estava dizendo que Deus ia sustentar ela. Quem sabe o sentimento que você está ouvindo agora está dizendo, vai faltar, não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai perder tempo. Mas a fé está dizendo completamente o contrário, é que Deus vai prover a todo momento para você. Deus prove. Basta a pessoa ela ficar a todo momento ligada em Deus, confiante naquilo que o Senhor fala. Você lembra de Marta? Marta chega para o Senhor e diz, Senhor, Jesus, ele diz, tirai a pedra. Por que tirar a pedra? Era a pedra que fechava o túmulo, o Lázaro já estava ali há 4 dias morto, sepultado, e agora Jesus chega perante o túmulo e diz, tirai a pedra. A Marta diz, Senhor, já cheira mal. Olha o sentimento que ela estava vivendo, por aquilo que ela estava sentindo. Cuidado, porque aquilo que você sente pode impedir de você tirar a pedra e desenvolver o milagre. Tem gente que está sentindo demais, e por ela estar sentindo, ela está agora evitando tirar a pedra, e o Lázaro pode não reviver por causa disso. Jesus olha para Marta e diz, Marta, eu não te disse que se credes verás a glória de Deus? E a Bíblia diz, agora Jesus faz uma oração de agradecimento, manda tirar a pedra, o pessoal tira a pedra, e Lázaro, que estava morto há 4 dias, agora é ressuscitado. Você está entendendo? Cuidado com aquilo que você está sentindo. Eu vou terminar lá em Hebreus, vai lá. Hebreus capítulo de número 11, tem bastante coisa ainda aqui, mas vamos terminar em Hebreus capítulo 11, final da Bíblia, tá? Hebreus está lá no final da Bíblia, Hebreus capítulo 11. Versículo 17, Isaac, coloca aí. Hebreus 11, 17, por favor. Pela fé,
ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu primogênito. Olha para mim, pensa comigo. Deus olha para Abraão. Abraão já tinha orado muito para ter o filho. Era o sonho de Abraão ter o filho dele. Deus dá essa promessa e mais. Deus disse que a descendência de Abraão seria muito grande. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Foi o que Deus disse para Abraão. Vai ser em ti. Vai partir da sua descendência. Então, Abraão teria netos, bisnetos. Quer dizer, Abraão teria uma descendência longa. Só que Deus agora olha para Abraão e diz: Abraão, vai lá. Em outras palavras, olha para mim, Deus nunca vai fazer isso, tá? Tanto é que ele não levou isso à frente. Deus só provou Abraão. Porque está sendo transmitido. Mas sacrifica o teu filho. Sacrifica, você sabe o que é sacrificar, né? Sacrifica teu filho no altar. E Abraão, o que é que fez? Imagina o sentimento de Abraão. Era de obedecer? Mas ele obedeceu. E a Bíblia diz que ele vai lá, mas continua. 18, Isaque. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Vai ser a partir de Isaque, você vai ter uma descendência muito grande. Pensa aí, será que Abraão pensa, mas será que é Deus mesmo que está falando isso? E às vezes vem esse sentimento, mas será que Deus está falando comigo mesmo? Será que é comigo? Não é com a pessoa que está do lado? Não é comigo não, mas olha lá. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Meu amigo, isso é fé. Isso é fé. Abraão disse, ele pode morrer. Acredito que foi esse o pensamento. Tanto é que o homem de Deus, ele mostrou isso. Ele pode até morrer, mas Deus vai ressuscitar. Esse era o sentimento de Abraão. Versículo 19, termino. Olha o 19, que coisa linda. E daí também em figura ele o recobrou. Isaque morreu? Não. Mas Abraão obedeceu. E hoje é conhecido como o pai da fé. Você está entendendo? Para de viver por sentimento. Para de viver por dúvida. Você precisa se apegar na fé, na palavra de Deus. Aqui, palavra de Deus o tempo todo. Só assim você vai ter o sucesso, você vai crescer. Deixa o sentimento de lado. Vive pela fé para você crescer, para você ter sucesso, para viver os grandes milagres do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, que Ele merece.